Eu ainda me lembro da cena como se tivesse acontecido ontem, embora eu deseje de todo o coração que pudesse arrancá-la da minha memória e apagá-la para sempre. Era uma tarde comum, dessas em que a casa parecia respirar junto comigo, carregada de lembranças acumuladas ao longo de décadas, e eu estava na cozinha, preparando um chá simples, quando ouvi a voz dela atravessando a sala como um punhal. Minha nora, com a barriga já despontando, sentada confortavelmente no sofá que eu mesma tinha ajudado a escolher anos antes, lançou a frase que partiria meu peito em pedaços. Não quero uma velha inútil aqui enquanto estou grávida. Foram palavras cuspidas com desprezo, sem hesitação, como se eu não passasse de um objeto esquecido que incomodava no canto de um cômodo. Meu primeiro impulso foi acreditar que eu tinha ouvido errado, que talvez fosse alguma ironia ou até mesmo uma piada de mau gosto, mas a frieza no olhar dela não deixava dúvidas. A cada sílaba, senti como se as paredes que antes me abraçavam se transformassem em correntes geladas, me prendendo em um lugar onde já não havia espaço para mim. Esperei, quase em súplica silenciosa, que meu filho, sentado ao lado dela, tivesse a dignidade de reagir, de dizer qualquer coisa em minha defesa. Eu queria acreditar que ele ainda se lembrava de todas as noites em que fiquei acordada ao lado de sua cama quando ele era criança, cuidando da febre que queimava sua pele. Ou dos dias em que lutei sozinha para lhe dar uma vida digna depois que seu pai nos deixou. Mas ele não só não reagiu, como baixou os olhos, evitando o meu, e murmurou num tom que soou como sentença. Você deveria achar outro lugar para morar. Foram palavras tão curtas, mas que reverberaram dentro de mim como um trovão que antecede uma tempestade que ninguém pode deter. Senti minhas pernas tremerem, minhas mãos perderem a firmeza e precisei me apoiar no balcão da cozinha para não cair. Aquele momento não era apenas uma discussão doméstica, era a condenação da minha própria presença, a expulsão do meu lar, a negação de toda uma vida dedicada à família. Enquanto eles falavam, eu os observava e percebia como a distância entre nós havia se tornado um abismo. Minha nora me olhava como se eu fosse uma intrusa que nunca deveria ter passado da porta de entrada, como se eu fosse um fardo que roubava espaço e ar. Meu filho, por sua vez, tinha um semblante que eu não reconhecia mais, um misto de apatia e conveniência, como se sua prioridade fosse apenas agradar a esposa, mesmo que para isso tivesse que cortar os laços com quem lhe deu a vida. Doeu profundamente perceber que o sangue que corre em suas veias já não tinha nenhuma memória do que eu fiz por ele. Não havia gratidão, não havia empatia, apenas uma aceitação fria da exclusão que me era imposta. Eu permaneci em silêncio por longos segundos, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam em minha mente. Quis gritar, quis perguntar como eles tinham coragem de me tratar assim, quis lembrar ao meu filho que se hoje ele tinha uma casa, era porque eu havia sacrificado anos de trabalho duro para garantir que ele tivesse uma base sólida. Mas as palavras não saíam. Senti que qualquer tentativa de me defender seria em vão diante da indiferença deles. A cada segundo, o ar parecia mais pesado, e a sensação de não pertencer àquele espaço se tornava insuportável. Era como se eu tivesse sido empurrada para fora sem que eles precisassem abrir a porta, como se minha existência tivesse sido apagada da história que eu mesma ajudei a escrever. Olhei ao redor, buscando no ambiente algum resquício de carinho, alguma lembrança que me dissesse que eu ainda tinha um lugar ali. As fotografias emolduradas mostravam sorrisos de tempos que pareciam tão distantes, onde ainda havia abraços sinceros e promessas de família unida. Mas mesmo essas imagens, que deveriam me confortar, agora soavam como ironia cruel, retratos de uma mentira que se desfez no instante em que ouvi as palavras da minha nora e a confirmação do meu próprio filho. Entendi, naquele momento, que o lar que eu julgava ter construído já não existia mais e que eu era apenas uma hóspede indesejada. A dor que senti não foi apenas pela rejeição, mas pela forma como ela foi feita. Não houve conversa, não houve tentativa de equilíbrio, não houve sequer respeito. Foi uma sentença fria, dita em voz alta, sem medo de ferir, sem pudor diante da crueldade.
A sensação era de que, para eles, eu não passava de um estorvo que precisava ser retirado para dar espaço ao que realmente importava. Eu me vi reduzida a uma sombra, uma presença inconveniente que precisava desaparecer. E o mais cruel era que essa sombra era justamente eu, a mãe que havia dado tudo para que aquele filho tivesse uma vida, que havia acreditado que, ao menos dentro de casa, sempre teria acolhimento. Enquanto a chaleira apitava esquecida no fogão, marcando o fim de mais uma rotina que parecia se dissolver diante dos meus olhos, senti um nó apertando a garganta. Não chorei naquele instante, porque percebi que o choro seria um presente para eles, uma demonstração de fraqueza que confirmaria as palavras que tinham acabado de dizer. Engoli a dor como se fosse veneno, deixando que queimasse por dentro, mas mantendo o rosto erguido. Talvez fosse o último ato de dignidade que me restava diante daquela cena. Não permitir que me vissem quebrada, não dar a eles o prazer de acreditar que tinham me destruído por completo. Eu não respondi, não discuti, não implorei. Apenas olhei para os dois, com uma calma que escondia o turbilhão dentro de mim, e deixei que o silêncio falasse mais alto do que qualquer palavra, porque no fundo, naquele silêncio já estava a semente do que eu faria a seguir. Eles acreditavam que tinham me reduzido a nada, mas não sabiam que dentro de mim, junto com a dor, crescia uma determinação fria, quase implacável. Se não me queriam ali, eu iria embora, mas levaria comigo tudo o que lhes dava a falsa sensação de segurança. Naquele momento, mesmo sem dizer nada, eu já sabia que minha decisão mudaria para sempre o rumo daquela casa. Depois que aquelas palavras foram lançadas contra mim, não houve gritos, não houve discussões prolongadas, apenas o silêncio pesado que se instalou entre nós e que parecia ocupar cada canto da casa como uma névoa sufocante. O silêncio sempre teve um peso especial, mas naquela tarde ele se tornou uma sentença maior do que qualquer acusação, pois era nele que se escondia a confirmação de tudo o que meu coração temia. Meu filho não só não me defendia, como também concordava com a exclusão que me era imposta. Senti que a minha vida inteira, construída com esforço, amor e sacrifício, se desfazia diante de mim em segundos, sem direito a protesto. Era como se o chão sob meus pés tivesse cedido e eu estivesse em queda livre, tentando me agarrar a qualquer lembrança que pudesse me sustentar. Eu me perguntei em silêncio se ele se lembrava das noites em que dormia com febre e eu passava a madrugada acordada, segurando sua mão, esperando a febre baixar. Se ele lembrava de quando entrou na escola e eu fiz questão de estar lá, escondida atrás da cerca, só para ter certeza de que ele não teria medo. Se ele lembrava de como vendi minhas joias, poucas, mas preciosas, para comprar o uniforme de futebol que ele tanto queria, acreditando que aquele sorriso no rosto valia mais do que qualquer bem material. Eu me perguntei se essas memórias tinham realmente existido ou se eram apenas imagens que agora só viviam em mim, apagadas da mente dele como se fossem páginas arrancadas de um livro que já não tinha valor. Naquele instante, percebi que a traição não estava apenas na boca da minha nora, mas na omissão dele, no consentimento mudo de quem prefere sacrificar um vínculo de sangue para manter a falsa harmonia conjugal. Foi essa omissão que me esmagou mais do que tudo, porque não havia estranheza na crueldade da minha nora, mas havia no olhar de quem deveria ser meu porto seguro. O silêncio dele era um grito disfarçado, uma escolha consciente de lado, e não era o meu. Essa constatação queimava em mim mais do que as palavras dela. Eu me mantive parada, observando os dois trocarem olhares como se já tivessem combinado tudo, como se aquele momento fosse apenas a execução de um plano que vinha sendo gestado há semanas. Talvez eu estivesse cega antes, talvez os sinais já estivessem ali, e eu, em minha ingenuidade de mãe, preferi acreditar que nunca seria alvo da rejeição do próprio filho. Agora, no entanto, não havia como negar. Eu era o fardo, eu era o peso, eu era a presença incômoda que deveria desaparecer. O silêncio, novamente, preenchia a sala. Mas agora eu o sentia dentro de mim, como se tivesse me transformado em pedra, incapaz de reagir. Mas não se enganem,
Por trás desse silêncio havia um turbilhão. A cada respiração, eu sentia minha alma se contorcer, se debatendo entre a dor e a raiva. Eu queria perguntar como ele pôde se esquecer tão rápido de tudo que eu fiz, como ele pôde me condenar ao exílio dentro da minha própria casa. Queria sacudi-lo, olhar nos olhos dele e gritar que eu era a razão de ele estar ali, vivendo aquela vida confortável, sob o teto que ele agora dizia que não me pertencia. Mas o silêncio também foi minha defesa. Foi a forma que encontrei de não me rebaixar ao mesmo nível de crueldade. Eles esperavam lágrimas, esperavam desespero, esperavam súplica. Não tiveram nada disso. O que receberam foi o peso de um silêncio que carregava dentro dele a dignidade de quem já tinha decidido não implorar por amor ou por espaço. Naquela noite, sozinha em meu quarto, pensei em cada detalhe do que tinha acontecido. As paredes que antes me acolhiam pareciam frias, distantes, como se também me rejeitassem. A cama em que me deitei parecia dura, desconfortável, e os lençóis, que tantas vezes me deram aconchego, agora eram um lembrete da solidão. Eu chorei em silêncio. Não porque queria, mas porque o corpo precisava expurgar aquela dor de alguma maneira. E mesmo entre lágrimas, tomei consciência de algo. Eles achavam que estavam me empurrando para fora, mas na verdade estavam abrindo uma porta que me levaria a uma decisão que mudaria para sempre nossas vidas. O silêncio do meu filho, o mesmo silêncio que naquela tarde me esmagou, acabou se transformando no combustível da minha determinação. Não era apenas sobre sair daquela casa, era sobre mostrar a eles que cada palavra e cada omissão tinham consequências. Se eles acreditavam que eu era inútil, eu mostraria que ainda tinha forças para decidir meu próprio destino. Se eles acreditavam que eu dependia deles, eu mostraria que era exatamente o contrário. E se eles acreditavam que podiam me apagar de suas vidas com a facilidade de quem fecha uma porta, eu mostraria que quem tinha as chaves de verdade era eu. O peso daquele silêncio, portanto, deixou de ser apenas uma dor e se tornou uma promessa. Eu sabia que a partir dali não havia volta, que a relação entre nós nunca mais seria a mesma. Mas eu também sabia que, por mais que doesse, havia um certo alívio em reconhecer a verdade nua e crua. Eu já não tinha mais que me enganar, não tinha mais que fingir que havia amor onde só havia conveniência. A partir daquele dia, eu começaria a escrever uma nova história, e eles descobririam cedo demais que o silêncio de uma mãe ofendida não é vazio, é apenas o início de algo muito maior. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer, não porque tivesse algo especial para fazer, mas porque simplesmente não consegui dormir. A noite tinha sido uma sequência interminável de pensamentos dolorosos, lembranças e decisões que martelavam dentro da minha cabeça, como se fossem ecos de um destino que eu já não podia evitar. Eu sabia que aquele seria o dia em que eu partiria, e a certeza dessa decisão trazia ao mesmo tempo uma angústia profunda e uma estranha sensação de liberdade. Andei pela casa ainda no escuro, observando cada detalhe que guardava pedaços da minha vida. Toquei os móveis que eu mesma havia escolhido, as cortinas que costurei com minhas próprias mãos, as fotografias que contavam a história de uma família que agora parecia apenas uma miragem. Era como andar por um museu do passado, um espaço onde cada objeto carregava lembranças, mas que já não me pertencia de verdade. Quando cheguei ao quarto, encarei o guarda-roupa como se fosse uma fronteira invisível. Lá estavam as roupas que me acompanharam por tantos anos, os vestidos que usei em festas de família, as peças simples do dia a dia, cada uma carregando marcas do tempo e das batalhas que vivi. Abri a porta devagar, quase como quem pede licença, e comecei a dobrar tudo com calma. Cada dobra era uma despedida silenciosa, uma aceitação de que eu estava fechando um ciclo. Não chorei enquanto arrumava as malas, porque naquele momento percebi que as lágrimas já não tinham lugar. O que havia era um silêncio denso, quase cerimonial, como se aquele ato fosse um ritual de passagem de um estado para outro. Enquanto eu encaixava as roupas dentro da mala, lembranças surgiam sem que eu pudesse controlar. Lembrei-me da primeira vez que trouxe meu filho para essa casa, ainda pequeno, correndo pelos corredores com os olhos cheios de curiosidade.
Lembrei-me dos natais em que a sala brilhava com luzes coloridas e risadas ecoavam pela cozinha. Lembrei-me dos dias difíceis em que pensei que não conseguiria pagar as contas, mas mesmo assim consegui manter de pé esse teto que agora me era negado. E a cada lembrança, uma certeza crescia dentro de mim. Se eles não reconheciam o valor dessa casa, eu faria questão de mostrar que o poder sobre ela ainda era meu. Fiz questão de não bater portas, de não arrastar móveis, de não deixar sinais de revolta. Saí em silêncio, exatamente como eles queriam, mas esse silêncio não era submissão, era estratégia. Coloquei as malas no canto da sala e, antes de fechá-las, olhei em volta mais uma vez. A casa parecia vazia, mesmo estando cheia de móveis, como se tivesse perdido a alma junto comigo. A cozinha, onde tantas vezes preparei refeições para todos, agora era apenas um espaço frio. A sala, que já foi palco de risadas e conversas longas, parecia um cenário abandonado. E o quarto do meu filho, que eu mantinha com carinho mesmo depois de ele crescer, agora era apenas um lembrete cruel de que o menino que um dia me chamou de heroína tinha se tornado um homem que me chamava de fardo. Quando finalmente fechei as malas, senti que estava fechando também um capítulo da minha vida. Peguei as chaves da casa, aquelas mesmas que guardei com tanto cuidado por tantos anos, e as coloquei no bolso como se fosse um gesto automático. Mas dentro de mim já havia a decisão de que aquelas chaves não teriam mais o mesmo dono. Elas já não representavam lar, mas sim poder. Era um poder silencioso, que eles não percebiam que eu ainda tinha, mas que em breve conheceriam da forma mais dura. Saí pela porta principal com passos firmes, embora meu coração pesasse como chumbo. A manhã estava fria e o vento parecia reforçar a sensação de solidão. Olhei para trás uma última vez, não para me despedir, mas para gravar na memória a imagem daquele lugar que um dia me acolheu e que agora me rejeitava. Não chorei, não me lamentei, apenas guardei a lembrança como quem guarda uma ferida aberta que ainda precisa cicatrizar. A rua estava silenciosa, e foi nesse silêncio que carreguei minhas malas, como se cada passo fosse uma declaração de que eu não voltaria atrás. Cheguei à rodoviária sem pressa, como se cada minuto fosse parte de uma despedida prolongada. Sentei-me num banco, observando as pessoas passarem com suas próprias histórias, seus próprios destinos, e pela primeira vez em muito tempo não me senti parte de nada. Mas em vez de me afundar nesse vazio, eu o usei como força. Era naquele vazio que eu começaria a reconstruir minha vida. Não era apenas uma partida, era uma afirmação de que eu ainda podia decidir por mim mesma. Quando o ônibus chegou, coloquei as malas no bagageiro e sentei-me na janela. Vi a cidade passando lentamente diante dos meus olhos, cada esquina trazendo lembranças que se misturavam com a dor e com a raiva. Mas junto com isso havia uma chama crescente, uma vontade quase fria de virar o jogo. Eles acreditavam que tinham me expulsado, mas na verdade eu estava apenas preparando o terreno para o golpe mais certeiro que poderiam receber. Não seria com gritos, nem com acusações, nem com lágrimas. Seria com um ato silencioso, calculado, definitivo. Enquanto o ônibus avançava pela estrada, senti o peso da minha decisão se transformar em leveza. Eu não sabia ainda exatamente como faria, mas já estava claro dentro de mim que aquela casa não ficaria impune. Ela seria o instrumento da minha resposta, o símbolo de que, por mais que tentassem me anular, eu ainda tinha as rédeas da situação. E assim, em silêncio, com as malas ao meu lado e o coração ferido, eu parti da minha própria casa, levando comigo não só roupas e lembranças, mas também a certeza de que a injustiça que sofri não ficaria sem resposta. Quando o ônibus se afastava da cidade e a paisagem mudava diante dos meus olhos, de ruas familiares para estradas mais largas e cheias de campos, eu não conseguia deixar de pensar que aquela viagem não era apenas um deslocamento, mas o início de uma virada que até poucas horas atrás eu jamais teria imaginado. A cada quilômetro percorrido, a dor de ter sido rejeitada se transformava lentamente em algo mais sólido, mais calculado, quase gelado. Eu sentia que dentro de mim algo tinha mudado de forma definitiva.
Se eles achavam que eu era uma velha inútil, como minha nora fez questão de dizer, então talvez fosse hora de mostrar o quanto estavam enganados. E mostrar isso não com palavras, não com pedidos de reconhecimento, mas com um ato irrefutável, um gesto que eles nunca esqueceriam. Foi ali, naquela estrada, que decidi. Se não me queriam mais na casa, então também não teriam a casa. Eu sabia melhor do que ninguém o valor daquele imóvel. Não era apenas tijolo e cimento, não era apenas uma estrutura de paredes e telhado, era o resultado de décadas de trabalho, sacrifício e renúncia. Eu a comprei quando meu filho ainda era criança, economizando cada centavo, deixando de lado meus próprios sonhos para garantir que ele tivesse um lar seguro. Era ali que ele cresceu, que estudou, que trouxe amigos, que comemorou aniversários. E agora, ironicamente, era aquele mesmo lar que se transformava em palco da minha exclusão. Foi por isso que decidi. Se aquela casa tinha sido construída sobre o meu esforço, se foi minha luta que a colocou de pé, então ninguém teria o direito de me expulsar e continuar vivendo ali como se nada tivesse acontecido. Nos dias que se seguiram, fiquei hospedada em um pequeno quarto alugado no centro da cidade vizinha. Era simples, sem luxo, mas ali encontrei a calma que precisava para pensar. As paredes brancas e vazias eram como uma tela onde eu podia planejar sem distrações. Eu caminhava pelas ruas estreitas, entrava em cafés, sentava-me com meu caderno e começava a anotar cada passo que deveria tomar. A decisão de vender a casa não foi um impulso, mas um raciocínio frio. Eu conhecia cada detalhe da escritura. Lembrava de cada assinatura que fiz no cartório, de cada pagamento que finalizei com esforço, de cada documento que guardava com zelo. E a verdade era simples. Aquela casa estava no meu nome. Apenas no meu nome. Lembro-me nitidamente do momento em que abri a gaveta da minha pasta de documentos no pequeno quarto onde estava hospedada e vi ali o papel que mudava tudo. O registro oficial da propriedade, com meu nome em letras claras, confirmava aquilo que eu já sabia de cor. Eu era a única dona daquela casa. Não havia contestação, não havia brechas, não havia possibilidade de disputa. Eles podiam me insultar, podiam me humilhar, mas não podiam negar que cada centímetro daquele lar era meu por direito. E se decidiram que eu não fazia mais parte dele, então eu mostraria que sem mim eles também não teriam onde repousar a cabeça. Enquanto preparava os próximos passos, percebi como a frieza da minha decisão me dava forças. Eu não estava mais tomada apenas pela dor, mas por uma clareza quase cruel. Não queria vingança no sentido de destruição gratuita, mas queria justiça. Queria que sentissem, na pele, o que era ser arrancado do próprio espaço, o que era perder aquilo que se julgava garantido. Se eu aceitasse simplesmente sair e deixá-los viver ali, como se nada tivesse acontecido, seria como admitir que eu realmente era um fardo, que não tinha voz, que não tinha poder. Mas ao decidir vender a casa, eu não apenas me libertava da humilhação, como também mostrava que ainda tinha controle sobre o que era meu. Passei alguns dias em contato com corretores, ouvindo propostas, verificando valores. Não demorei a perceber que a localização da casa era cobiçada, que havia compradores interessados e dispostos a agir rápido. A cada reunião, eu falava com firmeza, sem deixar transparecer minhas emoções. Era como se tivesse me transformado em uma versão mais fria de mim mesma, alguém que olhava para a situação como uma jogada de xadrez em que cada movimento precisava ser calculado com precisão. E assim foi. Dentro de pouco tempo, encontrei o comprador certo, um homem de negócios, prático, interessado e com pressa. Ele viu o valor do imóvel e não hesitou em fazer a proposta. Eu aceitei. Naquele dia, ao assinar os papéis no cartório, senti um misto de dor e alívio. Dor por saber que eu estava fechando definitivamente um capítulo da minha vida. Alívio por perceber que a decisão estava consumada. O som da caneta riscando o papel parecia um selo final em uma história que eu já não queria prolongar. Não chorei. Não tremi. Apenas assinei, entreguei e me levantei. Saí de lá com a cabeça erguida, sentindo que tinha feito o que precisava ser feito.
Voltei ao meu quarto naquela noite com uma paz estranha. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, mas ao mesmo tempo como se outra parte tivesse renascido. Eu sabia que o próximo passo seria inevitável. Em breve, o novo dono apareceria para tomar posse, e meus filhos finalmente perceberiam que suas palavras tinham consequências. O que eles julgavam ser um simples capricho de nora e um gesto de submissão de filho se transformaria em uma virada brutal. Eles iriam descobrir, da maneira mais direta possível, que não se manda embora quem construiu as bases de uma vida sem que haja preço a pagar. Naquela cama estreita e fria, adormeci finalmente sem lágrimas. Não porque a dor tivesse passado, mas porque a frieza da minha decisão se tornou mais forte do que a tristeza. E no fundo, havia até uma centelha de antecipação. Eu sabia que em breve eles iriam provar o gosto amargo daquilo que me obrigaram a engolir. Se não me queriam ali, não teriam também a casa. Essa era a minha sentença, e em breve ela seria cumprida. Quando finalmente tomei a decisão de vender a casa, tudo aconteceu mais rápido do que eu mesma imaginava. Era como se, depois de anos de silêncio e submissão, o destino tivesse resolvido se mover em meu favor, abrindo portas que eu nunca tinha ousado empurrar. Eu sabia que aquele imóvel tinha valor, não apenas sentimental, mas de mercado. O bairro, que um dia foi apenas um espaço simples e tranquilo para criar meu filho, agora era visto como área nobre, desejada por investidores e famílias que buscavam segurança e conforto. Bastou uma conversa com o corretor, um homem de meia idade, pragmático e direto, para que as engrenagens começassem a girar. Ele não precisou de muito tempo para perceber que eu estava decidida, que não havia espaço para dúvidas ou arrependimentos. Na primeira visita, apareceram 3 interessados, todos com olhos atentos, avaliando cada detalhe da estrutura, cada metro do quintal, cada parede que guardava histórias que eles jamais conheceriam. Para mim, era como ver estranhos caminhando por dentro da minha própria memória, mas eu já não sentia dor, apenas distanciamento. Era como se aquela casa já não fosse minha, como se eu tivesse cortado o cordão que ainda me prendia a ela no momento em que decidi sair. Observei as expressões deles, ouvi as perguntas sobre documentação, sobre reformas, sobre vizinhança, e a cada palavra a certeza crescia em mim. O processo estava em andamento e não havia retorno. O corretor foi rápido, quase impiedoso, em organizar as propostas. Em menos de uma semana, eu já tinha uma oferta concreta, firme e generosa. O comprador era um empresário que não se perdia em sentimentalismos, queria o negócio fechado e estava disposto a pagar à vista. Ele falava de prazos, de valores, de escritura, com a objetividade de quem não tem tempo a perder. Foi nesse momento que percebi a ironia da vida. Enquanto meu filho e minha nora acreditavam que tinham poder sobre mim, quem de fato tinha as rédeas daquela situação era eu. E eu estava prestes a virar o jogo de maneira definitiva. O dia da assinatura no cartório chegou carregado de um peso simbólico. Entrei na sala iluminada por lâmpadas frias, o som dos passos ecoando no piso de mármore, e me sentei diante da mesa comprida onde os papéis já estavam organizados. O tabelião falou em tom neutro, explicando cláusulas e condições, mas eu mal ouvia. Eu só pensava no momento em que pegaria a caneta e, com um simples gesto, mudaria o destino não apenas da casa, mas de todos nós. Quando o documento foi colocado à minha frente, senti minhas mãos firmes, como se toda a fragilidade que um dia me atribuíram tivesse se transformado em aço. Assinei meu nome com calma, letra por letra, saboreando o som da caneta deslizando no papel. A cada assinatura, era como se eu estivesse apagando as ofensas que recebi, substituindo-as por um ato de justiça. Eu lembrava das palavras da minha nora, cuspidas com desprezo, e da omissão do meu filho. E agora, cada traço da minha assinatura parecia uma resposta silenciosa. Vocês não me querem, então verão o que significa perder aquilo que acreditavam ser intocável. Quando o empresário assinou em seguida e me estendeu a mão para confirmar o negócio, percebi que tudo estava consumado. A casa já não me pertencia, mas tampouco pertencia a eles. O ciclo estava fechado. Ao sair do cartório,
Senti o ar fresco da rua como se fosse uma nova vida entrando em meus pulmões. Caminhei devagar, observando as pessoas que passavam apressadas, e pela primeira vez em muito tempo não me senti invisível. Eu sabia que naquele exato momento, enquanto eu respirava com calma, minha nora e meu filho ainda viviam na ilusão de que estavam seguros, acreditando que a casa continuava sendo deles, que eu era apenas uma sombra apagada. Mal sabiam que o chão embaixo de seus pés já tinha mudado de dono. Passei aquela noite em silêncio, mas não era o mesmo silêncio pesado e doloroso de antes. Era um silêncio de espera, um silêncio que carregava em si uma tensão quase doce, como o instante antes de um trovão explodir no céu. Eu sabia que o dia seguinte traria a cena que eu imaginava repetidas vezes em minha mente. O novo dono batendo à porta, anunciando que aquela casa já não era deles. Imaginei os rostos de surpresa, os olhares de incredulidade, as vozes alteradas tentando argumentar. Imaginei minha nora, sempre tão segura de si, perdendo o chão quando percebesse que suas palavras tiveram consequências mais graves do que ela jamais poderia calcular. Imaginei meu filho tentando entender como a mãe que ele acreditava ter descartado ainda tinha poder para virar o destino de todos. Naquele momento, percebi que a venda da casa não era apenas um negócio. Era uma declaração. Era eu dizendo, sem precisar elevar a voz, que não se trata alguém com desdém sem pagar o preço. Era a prova de que eu não era inútil, como eles insinuaram, mas sim alguém capaz de transformar a dor em decisão e a decisão em ação concreta. E embora houvesse em mim um traço de tristeza por ter chegado a esse ponto, havia também um orgulho silencioso. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Na manhã seguinte, quando acordei, o sol iluminava a janela do meu quarto alugado, e eu senti que aquele seria o dia da virada. O contrato estava assinado, o dinheiro transferido, o novo dono com todos os documentos em mãos. Não havia mais volta. Tudo o que restava era esperar pelo som da campainha ecoando na casa que um dia foi minha, agora pertencente a outro, e pela reação de quem nunca acreditou que eu teria coragem de seguir até o fim. E assim, com a frieza de quem já não tinha mais nada a perder, eu sorri em silêncio, antecipando o inevitável. A manhã em que o novo dono bateu à porta foi, para eles, um dia comum. E talvez essa tenha sido a parte mais irônica de tudo. Acordaram acreditando que ainda estavam em pleno controle da situação, que a casa era deles por direito, que eu tinha saído em silêncio como alguém derrotado que aceita o exílio sem resistência. Acordaram no conforto que julgavam garantido, sem sequer imaginar que cada parede, cada móvel, cada pedaço daquele lar já havia mudado de mãos. Eu, longe dali, sabia exatamente o que aconteceria. Podia quase visualizar a cena em minha mente, como se estivesse diante de um palco cujo roteiro eu mesma havia escrito. O novo proprietário era um homem prático, direto, sem paciência para jogos emocionais. Tinha em mãos todos os documentos, o contrato assinado e a escritura devidamente registrada. Não havia nada que pudesse impedi-lo de tomar posse do imóvel que agora lhe pertencia. Naquela manhã, quando estacionou o carro em frente à casa, ajustou a gravata com a calma de quem já estava acostumado a esse tipo de situação. Caminhou até a porta principal e tocou a campainha. Para minha nora, que estava acomodada no sofá, foi apenas um som corriqueiro, algo que não trazia qualquer presságio. Mas quando abriu a porta e se deparou com aquele homem firme, de olhar decidido e voz controlada, sua segurança começou a rachar. "Bom dia", disse ele sem rodeios, estendendo um envelope. "Sou o novo proprietário desta casa. Vim me apresentar e conversar sobre o prazo de desocupação." A frase, seca e objetiva, caiu como um raio em meio ao silêncio confortável da manhã. Minha nora ficou paralisada por alguns segundos, incapaz de processar o que ouvia. Olhou para o envelope, depois para o rosto do homem e então para dentro da casa, como se esperasse que aquilo fosse apenas um engano passageiro. Mas não era. Cada documento ali dentro confirmava que o lar que ela acreditava ser intocável já não estava sob seu domínio. Foi nesse momento que meu filho apareceu no corredor, ainda com passos sonolentos, perguntando quem era. Quando ouviu a frase repetida,
Sou o novo dono desta casa. Ele riu nervoso, como quem tenta afastar uma piada de mau gosto. Mas logo percebeu, pela firmeza do tom e pelos papéis oficiais exibidos, que não havia brincadeira alguma. As mãos dele tremeram quando pegou a escritura e viu meu nome riscado pela assinatura de venda. Era a confirmação do que jamais acreditaria ser possível. Eu não apenas tinha ido embora, mas tinha levado comigo o direito de permanecerem ali. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase dava para senti-lo no ar. Minha nora, incapaz de disfarçar a fúria, começou a elevar a voz, dizendo que devia haver algum engano, que aquilo não fazia sentido, que a casa era deles. Mas cada palavra que saía de sua boca era sufocada pela frieza dos documentos oficiais. O novo dono não se alterava, não perdia a compostura, apenas repetia, com calma quase cruel, que não havia erro algum, que a casa agora lhe pertencia e que eles deveriam providenciar a saída em breve. Meu filho, atordoado, tentou me ligar imediatamente, como se minha voz pudesse confirmar que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Mas eu, do outro lado, já havia decidido. Não atenderia naquele primeiro momento. Deixei o telefone tocar, repetidas vezes, imaginando a angústia crescendo dentro dele a cada chamada ignorada. Minha nora, que sempre foi tão arrogante, agora gritava no corredor, incapaz de aceitar que a sua vontade não tinha mais peso, que sua exigência de me expulsar havia se transformado na própria sentença de sua ruína. O homem, pragmático, não se deixou abalar pelas lágrimas nervosas e pelos protestos exaltados. Deu um prazo objetivo para a desocupação e deixou claro que não havia espaço para negociação. Quando fechou a porta atrás de si, deixando-os em choque, o peso da realidade caiu sobre eles como uma avalanche. A casa já não era deles. Tudo aquilo que julgavam seguro tinha desmoronado em questão de minutos. Eu soube depois, por vizinhos que ainda me tinham apreço, que a cena foi caótica. Minha nora, com os nervos à flor da pele, jogava objetos pela sala, como se destruir alguma coisa fosse trazer de volta o controle. Meu filho andava de um lado para outro, olhando os documentos repetidas vezes, como se pudesse encontrar uma falha, uma brecha, um erro. Mas não havia. A verdade estava ali, estampada diante de seus olhos, e a verdade era simples. Eu tinha vendido a casa, e eles já não tinham mais onde se agarrar. Naquele mesmo dia, meu telefone não parou de tocar. Chamadas, mensagens, tentativas desesperadas de contato. Cada uma delas era um eco do desespero que finalmente sentiam, o mesmo desespero que plantaram em mim quando me expulsaram. Mas eu não atendi. Não naquele dia. Eu queria que o silêncio falasse por mim, que sentissem na pele o peso da rejeição, da impotência, da perda. Queria que se lembrassem de cada palavra dita, de cada olhar de desprezo, e que percebessem, tarde demais, que eu ainda tinha voz, que eu ainda tinha força, que eu ainda era capaz de virar o jogo. E assim, naquele dia em que o novo dono bateu à porta, o choque deles foi apenas o início. Eles ainda não sabiam, mas aquela batida seria o som que ecoaria para sempre em suas memórias, lembrando-os de que quem decide sair em silêncio, às vezes, é quem mais prepara o golpe certeiro. Depois que a porta se fechou e o novo dono se afastou, deixando apenas o eco de suas palavras pairando nos corredores, a casa que tantas vezes foi palco de festas e encontros se transformou em um campo de batalha silencioso. O ar parecia mais pesado e cada canto parecia carregar um aviso cruel de que nada mais lhes pertencia. Minha nora foi a primeira a reagir, mas sua reação não foi de racionalidade ou busca por soluções. Foi um surto de fúria. Andava pela sala com passos rápidos, batendo portas, derrubando almofadas no chão, gritando palavras desconexas que misturavam ódio e incredulidade. Como assim? Essa casa é nossa! Repetia sem parar, como se a insistência pudesse mudar o que estava escrito em cartório. Os olhos dela estavam arregalados, o rosto vermelho, e a cada vez que ela erguia a voz, parecia não gritar apenas contra o comprador, mas contra a própria realidade que lhe escapava das mãos. Meu filho, diferente dela, não gritava.
Ele andava de um lado a outro, com os papéis que o novo dono havia deixado em mãos, lendo e relendo cada linha como se pudesse encontrar uma brecha que anulasse a minha assinatura. Seus dedos tremiam e sua respiração curta revelava o pânico que tentava esconder. Ele, que tantas vezes se mostrou seguro e racional, agora se debatia em silêncio contra a verdade. A casa nunca foi dele, nunca foi da esposa, nunca foi da família que eles acreditavam ter construído. Sempre foi minha, e a minha decisão era soberana. A cada vez que seus olhos caíam sobre a escritura, era como se uma faca cortasse mais fundo, lembrando-o de que a lealdade que ele escolheu negar à própria mãe havia lhe custado o teto sobre sua cabeça. Enquanto isso, os vizinhos começaram a perceber a agitação. Portas se entreabriram, cortinas se moveram discretamente. Olhares curiosos se esgueiravam para tentar entender o que acontecia. Minha nora, cega de raiva, não se importava em expor sua fúria. Gritava pela janela como se alguém pudesse resolver o que era irreversível. É impossível. Ela não podia fazer isso. Essa casa é nossa, dizia alto, mas o tom não tinha mais a arrogância de antes, e sim o desespero de quem percebe que perdeu tudo. A palavra nossa já não tinha validade. Era apenas um som vazio contra a realidade que se erguia diante dela como um muro intransponível. Meu filho, finalmente, pegou o telefone e tentou me ligar novamente. Foram dezenas de chamadas perdidas em poucas horas, cada uma delas mais desesperada que a anterior. Quando não conseguiu falar comigo, começou a mandar mensagens longas, primeiro tentando argumentar, depois implorando, por fim, acusando. Li cada uma delas em silêncio, sem responder. Eu sabia que o silêncio seria mais eloquente do que qualquer resposta. Queria que ele sentisse, em cada minuto sem retorno, o peso da rejeição que um dia me impôs. Ele me expulsou com palavras frias, e agora era ele quem sentia o frio do abandono, o vazio de não ter sua voz ouvida. Enquanto os dois se afundavam em desespero, o relógio parecia correr contra eles. O prazo dado pelo novo dono era claro, objetivo e curto. Não havia margem para protelação. Cada dia que passava era um dia a menos dentro da casa que julgavam possuir. O choque começou a se transformar em pânico prático. Onde iriam morar? Como contariam para os amigos, para os familiares, para os vizinhos que haviam perdido o lar por causa da própria arrogância? A fachada perfeita de família estruturada começava a ruir diante de todos. A cada vez que um vizinho passava em frente à casa, era como se uma sombra de vergonha caísse sobre eles. Minha nora, desesperada, começou a juntar objetos de forma caótica, como se encher sacolas e malas pudesse devolver a sensação de controle. Pegava roupas, utensílios, jogava tudo de qualquer jeito, depois largava no chão e recomeçava. Era o retrato da desordem emocional em forma física. Já meu filho parecia paralisado em meio a papéis, consultando amigos advogados, tentando em vão encontrar um meio de reverter a venda. Mas cada resposta que recebia era a mesma. Não havia nada a ser feito. A propriedade era minha, e eu a vendi de forma legal. O comprador estava no pleno direito de exigir a posse. Não havia brechas, não havia atalhos. Naquele ponto, a frase que ela gritava, "Essa casa é nossa!", já não passava de um lamento. Era o grito de quem sente a água subir até o pescoço e percebe que não sabe nadar. O que era arrogância se transformou em desespero puro, em súplica escondida atrás da negação. Eles tentavam acreditar que ainda tinham domínio sobre algo que já não lhes pertencia. E foi nesse contraste que se revelou o maior castigo: a impotência. A impotência de não ter mais poder sobre as paredes que os cercavam, de não poder mais chamar de lar aquilo que nunca foi deles. Eu, distante, acompanhava cada movimento por relatos indiretos, mas já sabia de antemão como a história se desenrolaria. Era previsível. Primeiro a negação, depois a raiva, em seguida o desespero e, por fim, a inevitável aceitação. E embora parte de mim ainda sentisse a dor de ter chegado a esse ponto, havia também uma estranha justiça em ver o ciclo se fechar. Eu não precisei gritar, não precisei me vingar com palavras. Apenas tomei uma decisão.
e essa decisão falava por mim com uma força que nenhum discurso seria capaz de igualar. Naquele dia, a casa que eles acreditavam ser deles começou a se tornar apenas um espaço temporário, um cenário de vergonha e perda. Cada objeto que olhavam já não tinha a mesma segurança, cada quarto já não lhes oferecia o mesmo conforto. O lar se transformou em uma lembrança que escorria pelos dedos, e quanto mais tentavam segurar, mais rápido ele se desfazia. E, acima de tudo, aquele desespero era o reflexo exato do que um dia plantaram em mim, devolvido agora em forma de consequência. Naquela noite, quando o silêncio da casa que eu havia deixado se transformou em gritos e passos apressados, meu telefone começou a vibrar de maneira incessante. A primeira chamada foi do meu filho, e ainda que eu reconhecesse de imediato o número, decidi não atender. O toque ecoava no pequeno quarto onde eu estava hospedada, e cada vibração parecia trazer consigo um peso, não de culpa, mas de confirmação. Eu sabia que naquele momento o desespero tomava conta deles, que a arrogância do dia anterior se dissolvia em pânico. A cada nova ligação perdida, eu podia quase ouvir a voz dele do outro lado, misturada a súplicas e acusações, tentando me alcançar como se de repente tivesse se lembrado de que eu existia. Mas eu não era mais a mulher que corria ao primeiro chamado, que se dobrava diante de qualquer palavra dita em tom de autoridade. Eu tinha aprendido com a dor, e agora usava o silêncio como escudo e como arma. As chamadas não paravam. Eram minutos de intervalo entre uma e outra, às vezes nem isso. Primeiro, mensagens curtas. Mãe, precisamos conversar. Depois, mais longas, carregadas de justificativas. Você não pode ter feito isso. Essa casa é da família. E então vieram as tentativas de manipulação. Pense no bebê. Ele precisa de um lar. Li cada uma delas com calma, sem responder. Havia algo de libertador em ver que o mesmo silêncio que um dia me foi imposto agora se voltava contra eles. Quando me mandaram áudios, não tive coragem de ouvir imediatamente, mas guardei-os como provas, não porque precisasse juridicamente, mas porque eram testemunhos vivos da mudança de papéis. Quem um dia me chamou de fardo, agora implorava por minha atenção. À medida que a madrugada avançava, as mensagens foram mudando de tom. Do pedido de conversa, passou-se para a súplica desesperada. Por favor, atenda. Estamos perdidos. Depois veio a raiva. Como você pôde fazer isso com a gente? E, finalmente, o silêncio deles também, quando perceberam que eu não daria qualquer resposta. Foi nesse momento que percebi a força do meu silêncio. Ele não era vazio, ele carregava a mesma dor que senti quando me viraram as costas. Mas agora, em vez de me esmagar, era eu quem o administrava. Eu tinha o controle, e o controle estava justamente em não devolver palavra alguma. Durante o dia seguinte, o telefone continuou sendo um campo de batalha. Ligações de números desconhecidos começaram a aparecer. Amigos, talvez parentes que eles convocaram para tentar me convencer. Não atendia nenhum. Senti vontade de explicar, de gritar que eles haviam cavado aquilo com as próprias mãos, que cada palavra cruel que lançaram contra mim tinha se transformado em combustível para essa decisão. Mas eu sabia que falar seria dar a eles a chance de distorcer, de manipular, de inverter os papéis. O silêncio era mais afiado que qualquer justificativa. O silêncio os obrigava a encarar a realidade, sem atalhos. Enquanto isso, eu observava o mundo ao meu redor continuar. As pessoas caminhavam apressadas pelas ruas, riam nos cafés, viviam suas vidas alheias ao drama que se desenrolava em uma casa onde outrora eu acreditava que sempre teria lugar. E havia algo de profundamente simbólico nisso. A vida seguia, mesmo que para eles estivesse desmoronando. Era a prova de que nada é permanente, de que o que julgamos garantido pode ruir em questão de horas. À noite, antes de dormir, deixei o telefone sobre a mesa e fiquei olhando para ele como quem observa uma lembrança que já não dói. Lembrei-me de quando meu filho era criança e eu esperava ansiosa suas ligações quando saía em viagens escolares, o coração apertado até ouvir sua voz me dizendo que estava bem. Naquele tempo, o som do telefone era vida, era vínculo, era segurança.
Agora, o mesmo aparelho se tornava a ferramenta de um jogo que invertia os papéis. Eu era quem decidia se ouviria ou não, se responderia ou não, se daria a eles a chance de me alcançar. E decidi que não. As horas seguintes foram de um silêncio profundo. Não o silêncio que sufoca, mas o silêncio que conforta. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz, sem o peso de ter que me justificar. O telefone continuava vibrando em intervalos, mas eu já não me abalava. Era como uma música distante, repetitiva, que perdia o impacto a cada repetição. E dentro desse silêncio, encontrei um espaço para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Entendi que minha decisão não era apenas sobre a casa, mas sobre resgatar a mim mesma. Eu não estava apenas vendendo paredes e teto, estava vendendo o palco da minha humilhação, estava encerrando um ciclo de dor. Na manhã seguinte, acordei cedo e caminhei pela praça da cidade, sentindo o sol aquecer meu rosto. O telefone continuava registrando chamadas e mensagens, mas eu não o peguei. Senti a liberdade de escolher o silêncio, de não ser mais refém de quem um dia me desprezou. Eles ainda não entendiam, mas aprenderiam da forma mais dura que silêncio também é resposta, e muitas vezes é a mais forte de todas. Não foi fácil decidir o momento em que eu finalmente enfrentaria os dois. Depois de dias em que meu telefone não parou de vibrar, em que mensagens de súplica se misturavam a insultos e promessas de arrependimento, eu compreendi que não adiantaria prolongar indefinidamente aquele silêncio. Havia chegado a hora de colocar tudo às claras, de olhar nos olhos de quem um dia me desprezou e deixar registrado que a escolha que fizera não era um impulso, não era vingança cega, mas a consequência direta da crueldade que me obrigaram a engolir. Eu sabia que esse encontro não seria apenas uma conversa, mas um acerto de contas, uma despedida definitiva do papel de mãe submissa que sempre se calava para evitar brigas. Escolhi um lugar neutro, não porque tivesse medo de enfrentá-los dentro da casa que já não era deles, mas porque sabia que a cena seria carregada de tensão. Marcamos em uma cafeteria discreta, no centro da cidade, e eu cheguei antes, sentei-me perto da janela e fiquei observando o movimento das ruas enquanto esperava. Quando finalmente os vi chegando, juntos, percebi de imediato no rosto de cada um as marcas do que estavam vivendo. Minha nora, sempre tão arrumada e altiva, trazia olheiras profundas e um olhar cansado, enquanto meu filho, que tantas vezes caminhou com a postura de quem acreditava ter o mundo sob controle, agora parecia encolhido, inseguro, como uma criança perdida. Sentaram-se diante de mim sem disfarçar a pressa em falar. Foi minha nora quem começou, a voz trêmula, mas ainda tentando manter uma ponta de arrogância. Disse que eu tinha sido precipitada, que vender a casa sem consultá-los era uma injustiça, que estavam em uma situação complicada por causa da gravidez, e que eu, como mãe e sogra, deveria compreender. A cada palavra, eu via a tentativa desesperada de manipular a narrativa, de se colocar como vítima. Meu filho, por sua vez, não conseguia sustentar o olhar, murmurava frases desconexas, pedindo desculpas por não ter me defendido, mas sempre tentando justificar que o fizera para manter a paz em casa. Ouvi tudo em silêncio, permitindo que despejassem suas versões, que repetissem argumentos que já não tinham validade. Quando finalmente terminaram, respirei fundo e falei, não em tom alto, mas firme, como quem pronuncia uma sentença. Disse que eu lembrava muito bem das palavras ditas. Não quero uma velha inútil aqui enquanto estou grávida. E logo em seguida, a confirmação dele. Você deveria achar outro lugar para morar. Repeti essas frases olhando nos olhos deles, e o silêncio que se seguiu foi sufocante. Minha nora desviou o olhar, apertando as mãos sobre a mesa, enquanto meu filho, finalmente, ergueu os olhos marejados, incapaz de responder. Foi então que deixei claro que não agi por impulso, mas por escolha. Contei que cada documento da casa sempre esteve em meu nome, que dediquei a vida inteira a manter aquele teto de pé, que sacrifiquei sonhos pessoais para dar a ele, meu filho, o conforto que agora parecia natural, mas que nunca foi conquistado por ele. Disse que, no momento em que fui expulsa, compreendi que aquele espaço já não era meu lar,
mas se não era meu, também não seria deles. A decisão de vender a casa foi fria, calculada e irrevogável, e eles precisavam entender que suas ações tiveram consequências. Meu filho tentou interromper, dizendo que poderíamos resolver de outro modo, que eu poderia ajudá-los a encontrar outro lugar, mas eu não deixei. Cortei a frase dele com um simples gesto de mão e respondi que não cabia mais a eles ditar os termos. Vocês me mandaram embora, disse com calma, e agora sou eu quem decide. Aquelas palavras pairaram no ar como uma lâmina, cortando qualquer tentativa de manipulação. Vi minha nora perder o pouco controle que ainda tinha, inclinando-se sobre a mesa, dizendo que eu estava destruindo a vida deles, que eu havia colocado um bebê em risco, que eu estava sendo cruel. Mas eu não me deixei abalar. Lembrei a ela que foi justamente durante a gravidez que escolheu me humilhar, me reduzir a um fardo e que agora provava do veneno que plantou. O silêncio que seguiu foi de derrota. Meu filho baixou a cabeça, as lágrimas caindo sem que ele tentasse esconder. Minha nora, ainda tremendo de raiva, finalmente se calou. E eu, pela primeira vez em muitos anos, senti que tinha recuperado o poder que me fora tirado. Não era vingança, era justiça. Eu não estava ali para destruir, mas para mostrar que ninguém pode tratar com desprezo alguém que sempre esteve presente, alguém que construiu com esforço aquilo que eles acreditavam ser garantido. Levantei-me da mesa sem pressa, arrumei minha bolsa e olhei para os dois uma última vez. Disse apenas que desejava que encontrassem seu caminho, mas que esse caminho não passaria mais pela casa que um dia foi meu lar. Saí da cafeteria com passos firmes, sentindo o peso da história finalmente sair dos meus ombros. O mundo lá fora continuava. As pessoas seguiam apressadas, mas dentro de mim algo havia mudado. Eu já não carregava a dor da rejeição, e sim a dignidade de quem soube responder com ação ao invés de súplica. Naquele instante, compreendi que meu silêncio inicial, seguido da decisão firme e da venda, tinha se transformado em algo maior. Eles aprenderiam, talvez tarde demais, que escolhas têm consequências e que a ingratidão tem um preço alto. E ao me afastar, percebi que esse encontro final não era o fim da minha história, mas o começo de uma nova vida em que eu decidia por mim mesma. Depois daquele encontro, em que as palavras finais foram ditas e a verdade se impôs com a força de um golpe que não podia mais ser negado, senti que finalmente havia encerrado um ciclo que me consumira por inteiro. Saí da cafeteria com o coração pesado, é verdade, mas ao mesmo tempo com uma estranha sensação de leveza, como quem solta um fardo depois de carregá-lo por tempo demais. Não era alegria, tampouco euforia, era algo mais profundo. A dignidade silenciosa de quem sabe que, apesar das feridas, tomou as rédeas da própria história. Eu sabia que meu filho e minha nora passariam os próximos dias imersos em um turbilhão de humilhação, vergonha e arrependimento, mas esse já não era mais o meu problema. O peso da ingratidão recaía sobre eles, e o preço da escolha cruel que fizeram estava sendo pago sem que eu precisasse mover mais um dedo. Voltei para o quarto alugado, onde tinha passado as últimas semanas, e pela primeira vez desde que saí de casa, não senti aquele espaço como provisório. Era pequeno, simples, sem luxo, mas havia nele algo que me aquecia. A sensação de ser meu, de não depender da boa vontade de ninguém para existir. O silêncio ali era diferente. Não carregava o veneno da rejeição, mas o bálsamo da liberdade. Coloquei a chaleira no fogo e esperei pelo apito como se fosse um ritual. Algo que marcava a nova fase da minha vida. Enquanto bebia o chá, olhei pela janela e vi a praça iluminada pelas luzes amareladas dos postes, pessoas caminhando com sacolas de compras, crianças correndo, casais de mãos dadas. A vida seguia em frente, e eu estava aprendendo a segui-la também, agora em um ritmo só meu. Nos dias que se seguiram, continuei recebendo ligações e mensagens, mas com o tempo elas foram diminuindo. Primeiro eram súplicas desesperadas, depois vieram acusações mais pesadas e, por fim, um silêncio que revelava que haviam entendido que nada mudaria.
O novo dono já havia assumido oficialmente a casa, e eu sabia que meus filhos estavam sendo obrigados a buscar outro teto. A imagem deles, empurrando malas pelas ruas, tentando justificar a vizinhos e amigos o motivo de terem perdido o lar, era dura, mas também era a justa consequência de suas escolhas. Não senti prazer em imaginar isso, mas tampouco senti pena. A compaixão que um dia me fez perdoar tantas falhas havia se esgotado quando me mandaram embora como se eu fosse um estorvo. Decidi então olhar para frente. Procurei um corretor, expliquei minha situação e, com o valor da venda da casa, comecei a considerar a compra de um apartamento pequeno em outra cidade. Queria recomeçar em um lugar onde meu nome não estivesse associado a sussurros de vizinhos, onde eu pudesse caminhar pelas ruas sem carregar o peso das lembranças. Visitei alguns imóveis e, em cada um, tentei imaginar como seria a minha rotina ali. Descobri que havia em mim uma força que eu mesma desconhecia, uma capacidade de reconstrução que brotou justamente da dor. E enquanto caminhava por corredores de prédios e olhava para varandas iluminadas, percebi que eu já não carregava apenas a perda, mas também a esperança. Era estranho pensar que, depois de tantos anos dedicados ao meu filho, eu estava finalmente construindo uma vida para mim mesma, sem amarras. Havia sempre em mim a lembrança de quem ele foi um dia, da criança que corria pelo quintal, do adolescente que sonhava alto, mas agora esses retratos pertenciam a um álbum que eu guardava fechado. Não era amnésia, mas autopreservação. Eu já não podia viver olhando para trás, tentando recuperar o que não existia mais. O presente me chamava, e nele havia a possibilidade de paz. Um dia, caminhando pela praça, encontrei uma senhora que vendia artesanatos. Conversamos por alguns minutos, e ela me contou que organizava encontros semanais de mulheres da comunidade para bordar, conversar e se apoiar. Aceitei o convite, talvez mais por curiosidade do que por vontade, mas naquele grupo encontrei algo que há muito tempo me faltava: pertencimento. Não precisava ser mãe, nem avó, nem sogra para estar ali. Era apenas eu, compartilhando histórias e ouvindo as dos outros, rindo de pequenas coisas, trocando receitas, tecendo fios de amizade que me aqueciam de dentro para fora. Foi nesse espaço simples que percebi que eu ainda podia recomeçar, que a vida ainda me reservava momentos de ternura. Enquanto isso, meu filho e minha nora desapareceram da minha rotina. Soube por conhecidos que haviam se mudado para uma casa alugada em um bairro distante, mais modesto do que estavam acostumados. Não procurei confirmar, não quis visitar. Apenas aceitei a informação com a serenidade de quem sabe que o destino cuida de cada um conforme suas escolhas. Eles haviam escolhido me expulsar, e essa escolha os expulsou também da segurança que julgavam eterna. O bebê que estava por vir não tinha culpa, e por ele eu ainda guardava um desejo silencioso de que crescesse bem. Mas isso já não dependia de mim. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, não sinto ódio, sinto firmeza. Sei que se tivesse me calado, se tivesse aceitado a expulsão sem reação, estaria vivendo como sombra, carregando a dor até o fim dos meus dias. Mas eu escolhi outra estrada. Escolhi mostrar que não sou descartável, que minha vida tem valor e que quem me diminui paga caro por isso. Essa é a lição que ficou, não apenas para eles, mas para mim mesma. E assim sigo, passo a passo, construindo uma nova vida que talvez não seja cheia de luxos ou grandes conquistas, mas que é minha, digna e livre. A casa ficou no passado, junto com as palavras que tentaram me reduzir. O presente me pertence, e nele encontrei aquilo que nenhum tribunal, nenhum documento, nenhum insulto pode tirar: a dignidade recuperada. E no fundo, sei que o preço da ingratidão sempre chega, e eles, mais do que ninguém, aprenderam isso da forma mais dura possível.